Você quer investir em imóveis no exterior, receber renda passiva em dólar e ainda diversificar seu patrimônio, mas não sabe como escolher os melhores rates. Porque quando você começa a pesquisar, aparecem centenas de opções. E aí vem a dúvida: como separar os rates realmente bons daqueles que podem trazer mais risco para a sua carteira? Neste vídeo, eu vou te mostrar um método simples para fazer essa seleção. E o mais interessante é que se você já aprendeu a analisar estoques, vai perceber que analisar rates é muito parecido. A maior diferença está nos critérios que nós vamos utilizar. No final, eu vou te mostrar como aplicar esses critérios para filtrar os rates e também como utilizar um ranking para encontrar boas opções para uma carteira diversificada. Então fica comigo até o final. Olá, eu sou o Cole Rausch, e se você quer investir no exterior buscando renda em dólar e exposição ao mercado imobiliário americano, presta atenção neste vídeo, porque eu vou te mostrar exatamente o que você precisa analisar antes de colocar um rate na sua carteira. E já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a ideia é te ajudar a entender o que você está fazendo com o seu dinheiro e não simplesmente copiar a carteira de outra pessoa. Antes de entrar nos critérios, você precisa entender uma diferença muito importante entre rates e fees. No Brasil, os FIIs possuem uma estrutura de fundo fechado. Já os REITs são empresas. Eles são classificados como stocks, só que são empresas com uma característica específica. O objetivo principal é investir em imóveis e utilizar a renda gerada por esses imóveis para distribuir dinheiro aos acionistas. Então, quando você investe em um REIT, você não está simplesmente comprando uma cota de um fundo. Você está se tornando acionista de uma empresa. E é justamente por isso que a análise de um rate é muito parecida com a análise de uma stock. Nós continuamos olhando para lucro, negócio e sociedade. Só alguns fundamentos deixam de fazer sentido e alguns critérios precisam ser adaptados por causa das características específicas dos rates. E essa é a primeira coisa que você precisa entender. O fundamento é aquilo que nós queremos analisar. O critério é o quanto nós estamos dispostos a aceitar naquele fundamento. Por exemplo, nós podemos analisar o crescimento do lucro. Esse é o fundamento, mas podemos estabelecer que queremos um crescimento de pelo menos 4%. Esse 4% é o nosso critério. E é justamente essa diferença que vai fazer com que a análise de rates seja um pouco diferente da análise de stocks. Começando pela parte de lucro, nós vamos continuar olhando para duas coisas. A primeira é a quantidade de anos sem prejuízo. E a segunda é o crescimento do lucro por ação. Porque assim como em uma estoque, nós queremos uma empresa que consiga gerar lucro de forma consistente e que consiga aumentar esse lucro ao longo do tempo. Só que existe uma diferença importante. Um rate não possui a mesma capacidade de crescimento de uma empresa tradicional. E isso acontece principalmente porque uma parcela relevante do dinheiro gerado pelos aluguéis é distribuída aos acionistas. Consequentemente, sobra menos dinheiro para a empresa reinvestir no próprio negócio e gerar aquele crescimento exponencial que podemos encontrar em algumas stocks. Então, nós podemos ser menos rigorosos com o crescimento do lucro. Para os rates, vamos utilizar como critério um crescimento do lucro por ação de pelo menos 4%. E isso faz sentido dentro da estrutura desses ativos. Você abre mão de uma parte daquele crescimento potencial mais agressivo, mas em contrapartida possui uma característica muito interessante: previsibilidade de receita. Pense em um REIT que possui vários imóveis alugados através de contratos longos. Ele consegue ter uma boa ideia de quanto dinheiro vai entrar nos próximos anos, e muitos desses contratos possuem penalidades para o inquilino caso ele saia antes do prazo. Então existe uma previsibilidade muito maior do fluxo de caixa, e essa previsibilidade permite que o REIT trabalhe com um nível de endividamento um pouco maior. Por isso, outro critério que muda bastante é a dívida líquida sobre EBITDA. Para as stocks, nós utilizamos um limite mais rigoroso. Nos rates, nós vamos aceitar uma dívida líquida sobre EBITDA de até 6,5. E isso não significa que quanto mais dívida, melhor. Muito pelo contrário. A dívida continua sendo um ponto que precisa ser acompanhado. A diferença é que, por causa da previsibilidade dos contratos de aluguel, nós conseguimos aceitar um nível um pouco maior. Agora vamos para os outros fundamentos. No ROE, queremos pelo menos 5%. Já a margem líquida precisa ser de pelo menos 10%
E a margem EBITDA também precisa ser de pelo menos 10%. E aqui existe outra diferença importante. No caso dos rates, nós não vamos utilizar o OIC. O retorno sobre o capital investido não é aplicável da mesma maneira para esse tipo de ativo ligado a imóveis. Então, esse fundamento simplesmente sai da nossa análise. E existe outro indicador que também não vamos utilizar, o índice Sharpe. Como ele foi desenvolvido para analisar a relação entre retorno e volatilidade de determinados ativos, ele não será utilizado dentro dessa metodologia específica de seleção dos rates. Então, na parte de sociedade, nós vamos olhar somente para o IPO. E aqui nós queremos pelo menos 10 anos. Perceba que os critérios ficaram um pouco menos rigorosos do que aqueles utilizados para as stocks. E existe uma razão para isso. Os rates são ativos relativamente mais recentes e possuem características próprias. Agora você já conhece os critérios, então chegou a hora de fazer aquilo que realmente importa, filtrar. E aqui nós vamos utilizar o mesmo método que já utilizamos para as stocks. Primeiro nós classificamos, depois marcamos aquilo que não atende ao critério e finalmente filtramos. É basicamente classificar, marcar e filtrar. Começamos pelos anos sem prejuízo. Queremos pelo menos 10 anos, então classificamos do maior para o menor. Quando chegamos nos rates com 9 anos, todos os que estiverem abaixo disso são eliminados. Depois vamos para o crescimento do lucro por ação. Aqui queremos pelo menos 4%. Classificamos novamente, encontramos os rates abaixo desse valor e eliminamos. Depois vamos para a dívida líquida sobre EBITDA. Queremos no máximo 6,5, então classificamos do menor para o maior e eliminamos aqueles que ultrapassam esse limite. Depois analisamos o ROE, queremos pelo menos 5%. Mais uma vez classificamos, marcamos e filtramos. Na sequência olhamos para a margem líquida, queremos pelo menos 10%. E depois fazemos exatamente a mesma coisa com a margem EBITDA, também queremos pelo menos 10%. Agora temos o IPO. E aqui existe uma observação interessante. Se nós já exigimos pelo menos 10 anos sem prejuízo, automaticamente o rate precisa existir há pelo menos 10 anos. Então, nesse cenário mais rigoroso, o critério de IPO acaba sendo cumprido automaticamente. Mas isso pode mudar se você decidir ser menos rigoroso nos anos sem prejuízo. Se, por exemplo, você aceitar rates com apenas 7 anos sem prejuízo, aí o IPO volta a ser um filtro importante. E depois de aplicar todos esses critérios, chegamos a uma lista muito menor. Exatamente isso que queremos. Não precisamos analisar centenas de rates individualmente. Nós queremos criar filtros para que os próprios critérios eliminem aquilo que não interessa. Mas aqui existe uma coisa extremamente importante. Não confunda a lista que saiu hoje com uma lista definitiva dos melhores rates. Os números mudam, as empresas mudam, os fundamentos mudam e, consequentemente, o resultado da filtragem também pode mudar. Então, o que você precisa guardar deste vídeo não é simplesmente o nome dos rates que apareceram na lista. Você precisa guardar o processo, porque quando você for montar sua carteira daqui a alguns meses, provavelmente os resultados serão diferentes. E não existe problema nenhum nisso. Você simplesmente aplica novamente os mesmos critérios. Agora, depois dessa filtragem, podemos utilizar os mesmos princípios que utilizamos nas stocks para escolher rates de diferentes setores. Imagine que você queira construir uma carteira mais sólida. Você pode classificar os rates pelo número de anos sem prejuízo e depois organizar por setor. Assim você consegue encontrar, dentro de cada segmento, os rates com o histórico mais longo. Por exemplo, dentro de um determinado setor imobiliário, você pode encontrar uma empresa com 28 anos sem prejuízo. Isso pode ser um forte candidato para representar aquele segmento na sua carteira. Mas também existe o outro lado. Talvez você queira uma carteira um pouco mais agressiva. Nesse caso, você pode utilizar o crescimento do lucro como critério de desempate. Você classifica pelo maior crescimento do lucro e procura, dentro de cada segmento, aqueles rates que apresentam maior potencial de crescimento. Um exemplo seria um rate de data centers. Apesar de continuar sendo uma empresa imobiliária, ele está exposto a uma área muito ligada ao crescimento da tecnologia. Então pode apresentar características diferentes de um rate imobiliário mais tradicional. E isso mostra por que a diversificação por setores é tão importante. Você não precisa escolher apenas os rates mais tradicionais. Pode combinar segmentos diferentes e construir uma carteira mais diversificada.
Agora, se você pretende montar uma carteira com muitos rates, talvez 10 ou 15, eu recomendo não ser tão rigoroso em todos os critérios, principalmente em dois: crescimento do lucro e anos sem prejuízo. Porque se você utilizar o máximo nível de rigor em tudo, vai eliminar uma quantidade muito grande de rates. E pode acabar ficando com uma carteira pouco diversificada. Por outro lado, se você já possui um ETF de rates, como o VNQ, e quer adicionar apenas 2 ou 3 rates individuais para complementar a carteira, aí faz sentido ser mais rigoroso. Você já possui uma diversificação ampla através do ETF, então pode escolher individualmente apenas alguns rates que atendam a critérios mais exigentes. E é justamente aqui que entra o ranking. Porque em vez de você precisar ficar reduzindo os critérios na planilha até encontrar uma quantidade suficiente de rates, você pode utilizar um ranking que transforma todos esses fundamentos em notas. Os fundamentos de lucro viram uma nota, os fundamentos do negócio viram outra. A sociedade também recebe uma nota. E no final, você consegue enxergar de forma muito mais simples quais rates possuem as melhores pontuações dentro da metodologia. Os rates que passaram pelo nosso filtro mais rigoroso tendem a aparecer com as notas mais altas. Mas o grande benefício do ranking é que você não precisa ficar limitado apenas aos rates que conseguiram passar em todos os critérios mais exigentes. Você pode encontrar rates com nota 9,17 ou 8,17. E esses rates também vêm fazer parte de uma excelente carteira. Então, se você estiver montando uma carteira maior, o ranking pode ser uma ferramenta muito mais interessante do que simplesmente utilizar filtros eliminatórios extremamente rigorosos. E você ainda pode utilizar o segmento como filtro. Imagine que você quer adicionar exposição ao setor hospitalar. Você pode procurar os rates desse segmento dentro do ranking e encontrar aqueles que possuem as melhores notas. Se você quiser exposição a outro segmento, faz a mesma coisa. E assim você consegue construir uma carteira diversificada sem precisar simplesmente escolher os rates de maior nota e ignorar todo o restante. Mas antes de terminar, eu quero deixar 3 coisas muito importantes. A primeira é: use essas informações com sabedoria. Não pegue simplesmente um ranking e coloque os primeiros nomes na sua carteira sem entender o que existe por trás. Você precisa entender os fundamentos, precisa entender por que aquele rate recebeu determinada nota, precisa entender os critérios utilizados, porque isso vai te dar uma coisa extremamente importante nos investimentos: convicção. E não existe nada mais importante para conseguir permanecer investido durante muitos anos do que ter convicção naquilo que você está fazendo. A segunda coisa é que sempre vão existir exceções. Não existe uma carteira em que todos os rates vão performar perfeitamente. Você pode selecionar os melhores ativos possíveis e ainda assim alguns deles podem apresentar resultados ruins. Isso faz parte dos investimentos. Você está lidando com empresas e ativos ligados ao mundo real. Então, qual é a proteção contra isso? Diversificação. Se você possui 10 ou 15 rates e um ou dois apresentam um resultado ruim, tudo bem, você possui outros rates na carteira que podem apresentar resultados muito melhores e compensar parte desse desempenho. E a terceira coisa talvez seja a mais importante de todas: esses critérios não foram construídos para descobrir qual rate vai explodir de valorização na próxima semana. Não é uma lista dos melhores rates para este mês. Não é uma lista dos rates que necessariamente vão disparar neste ano. A metodologia está baseada em uma análise prospectiva de 5 anos. Ou seja, o objetivo é encontrar rates que, com base nas evidências disponíveis, tenham potencial para apresentar um desempenho superior à média ao longo dos próximos 5 anos. E isso muda completamente a forma como você deve utilizar esse ranking. Você não escolhe um REIT hoje pensando em vender daqui a 2 semanas porque ele deixou de aparecer no topo da lista. A ideia é escolher bons ativos e mantê-los durante um período suficientemente longo para que a estratégia faça sentido. Então, se você quer investir em REITs, guarda isso. Você precisa analisar 3 grandes áreas: lucro, negócio e sociedade. No lucro, nós olhamos para anos sem prejuízo e crescimento do lucro por ação. No negócio, analisamos dívida líquida sobre EBITDA, ROI, margem líquida e margem EBITDA. No caso dos rates, não utilizamos ROIC nem Sharpe nessa metodologia. E na sociedade, analisamos o IPO, depois aplicamos os critérios, classificamos, marcamos, filtramos e chegamos a uma seleção muito menor.
Depois disso, podemos utilizar os setores para diversificar. Podemos priorizar rates mais sólidos, olhando para anos sem prejuízo, ou podemos buscar maior crescimento, utilizando o crescimento do lucro como critério de desempate. E se quisermos ampliar a carteira, podemos utilizar o ranking para encontrar rates muito bons, mesmo que eles não tenham passado pelo filtro mais rigoroso. No final, o objetivo não é simplesmente encontrar o rate perfeito, é construir uma carteira de bons rates diversificada entre diferentes segmentos e que você tenha convicção suficiente para manter durante muitos anos. Porque investir bem não é encontrar o ativo que vai subir mais amanhã, é aumentar, com base em evidências, as suas chances de construir patrimônio ao longo do tempo. E agora eu quero saber uma coisa: você prefere investir em REITs individualmente ou prefere utilizar um ETF, como o VNQ, para ter uma exposição mais diversificada ao mercado imobiliário americano? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou a entender como analisar rates, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui o objetivo é justamente te ensinar a construir sua própria carteira e entender por que cada ativo está dentro dela. E se você quer continuar essa jornada e aprender como juntar tudo isso para finalmente montar uma carteira internacional completa, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Nos vemos lá.